Feliz sábado a todos. Que bom que você veio à casa de Deus. Nós estamos aqui para celebrar esse dia santo e sagrado que Deus nos deu, para reconhecer diante de todo o universo que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso mantenedor, que Ele nos sustenta a cada dia de nossa vida. E Kleber, você tocou no meu coração, você mexeu com as minhas tradições. Cadê o Kleber? Ele estava sentado aqui, já sumiu? Kleber, vem aqui, por favor. Quando eu era criança, a primeira vez que eu fui visitar e conhecer meu bisavô, ele já estava cego, lá em Lajinha, Teófilo Otoni, ele já não conseguia ver. Eu vou querer que você toque aquele hino que você tocou durante o ofertório, 205, Alvo Mais Que a Neve. Nós vamos cantar. Meu avô, meu bisavô, que tem eu tenho o mesmo nome que ele, o nome dele era Alberto Kniffer, o meu nome é Alberto também, eu tenho no meu nome Alberto. Ele dizia assim: o hino que eu quero que cante no meu velório é Alvo Mais Que a Neve. Já era conversa já de despedida, já era conversa já de preparação para o seu sepultamento. Eu era pequenininho, eu era criança, acho que 8 anos, 10 anos de idade. E esse hino nunca mais saiu da minha memória como sendo o hino do funeral do meu bisavô. Mas não por essa referência, por sua letra e pelo conteúdo que revela a nossa teologia de graça, de perdão, de purificação, eu queria convidar você a cantar comigo, assentado como está, a primeira estrofe desse hino como parte meditativa de nossa mensagem, 205 do nosso cenário. Alvo mais que a neve. Quanto nós precisamos clamar a Deus para que Deus nos purifique, nos lave, nos torne brancos, limpos dos nossos pecados. É a nossa maior necessidade a cada dia, nos achegarmos a Cristo e clamarmos por Ele, por Sua graça. Vamos cantar juntos? Alvo mais que... a primeira estrofe somente, de forma meditativa. Vamos lá, Kleber. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que tão alvas são, nós pecadores remidos, que de Deus recebemos perdão. O objetivo do cristão: alvo mais que a neve. No sangue de Cristo Jesus somos purificados. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos orar. Querido Deus e Pai, esta é a nossa primeira oração de clamor e de pedido, Senhor Deus, antes de ouvir a Tua mensagem bíblica. Purifica-nos, ó Pai. Limpa-nos dos nossos pecados, dos nossos erros acariciados, Senhor Deus, aqueles que o Senhor sabe que cometemos quando ninguém está por perto. Tire de nós, Senhor Deus, os maus pensamentos, as más intenções. Tire de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que tem nos separado do Senhor, pelo Teu sangue, pela Tua graça. Nos faça, Senhor Deus, sairmos daqui hoje limpos, lavados e transformados, com o sentimento de que fomos perdoados, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor deseja oferecer a nós o poder que Ele deu e trouxe ao mundo da salvação através do Seu sangue. Usa-nos neste momento ao pregarmos esta mensagem, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. A mensagem de hoje é continuidade da mensagem que nós pregamos há mais ou menos 2 ou 3 sábados atrás. Há 2, 3 sábados atrás nós pregamos sobre o joio e hoje vamos falar sobre o trigo, que envolve especificamente a sacudidura, este evento profético, um evento que virá
logo após o selamento do povo de Deus, logo após a chuva serôdia, e também durante o mesmo período em que será decretado o decreto dominical, haverá não que haverá, eu vou me corrigir, porque eu creio mais no pensamento de que o selamento, ou melhor, a sacudidura já está acontecendo. Ela já está, ou desde o passado ela ocorre. Porém haverá um momento em que o Senhor declara que Ele mesmo, com os seus braços, sacudirá a igreja. A sacudidura já vem acontecendo. Isso é um senso comum dentro de nossa igreja. Mas há um momento específico em que a igreja será abalada pelos braços de Deus. Aonde nós vamos ser, como igreja, instituição e como mensageira profética, purificada. A nossa visão distorcida, a nossa visão equivocada de nossa função como igreja, como instituição, será clareada, será limpada através da sacudidura. Nós vamos enxergar qual é o verdadeiro propósito e missão de nossa igreja. O segundo propósito que vai acontecer, existem outros. O primeiro é a própria igreja ser purificada, a estrutura dela ser abalada, a ponto de não existir mais a necessidade ou não termos mais a condição de nos valermos da estrutura. Será abalada, será sacudida. E o segundo propósito que eu quero falar nessa manhã é também o propósito que a sacudidura vai realizar na minha vida pessoal. Eu serei provado, eu serei sacudido, eu serei abalado, eu serei levado a um momento de duras perseguições. Porque este processo de selamento, chuva serôdia e a sacudidura, nada mais é um período que está acontecendo para purificar a igreja de Deus e o povo de Deus para enfrentar a crise final do tempo do fim. Ok? Então nós vamos aprender hoje a respeito deste tema. Já falamos um pouco sobre o joio lá atrás. Vou relembrar alguns pontos sobre o joio para pegarmos o contexto. Depois nós vamos falar especificamente do trigo e vamos falar da sacudidura, que é um momento e um evento profético em andamento, mas que terá o seu ápice, vamos dizer assim, o seu momento mais agitado no tempo do fim, tá bom? Que já estamos vivendo, mais perto do fim. Abra a Bíblia de vocês, eu queria que você lesse comigo, Amós capítulo 9, versículo 9. Amós capítulo 9, versículo 9. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e depois vamos usar o espírito de profecia para também corroborar a mensagem desta manhã. Nossa primeira mensagem foi: temos mais joio ou mais trigo? E eu terminei dizendo aqui que nós temos trigo, a nossa igreja é trigo. E quem começa a julgar quem é trigo e quem não é trigo, quem é joio, quem não é trigo, esse já é parte do joio, porque não há espaço, não há elemento favorável para que possamos julgar quem é e quem não é. Quem o fará será o próprio Deus. Ele vai sacudir, Ele vai separar. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos andar como igreja, tendo dentro da igreja trigo e joio. Nós não podemos julgar quem são. Nós devemos desenvolver e pensar que eu preciso ser trigo. E eu não devo ficar procurando quem é o joio, ou tirar de dentro de nós o joio, porque essa função é de Jesus Cristo, antes também dos anjos que Ele vai dar a ordem para poder fazer a pureza, a purificação. Mas os seus braços que vão sacudir a igreja e abalar as estruturas da igreja e da minha vida pessoal. Amós 9:9 diz o seguinte: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só
grão. Todos os pecados, versículo 10, do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. É a mensagem profética, bíblica, a respeito deste tema tão importante para os nossos dias. O Senhor dará ordem para sacudir a casa de Israel. O povo de Deus será sacudido. Vamos agora a Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, por favor, acompanhe esses textos lendo na sua mídia, na sua Bíblia. Eu prefiro que você traga para a igreja a sua Bíblia. Às vezes a nossa mídia social, quando a gente abre, a gente começa a ver outras coisas que não são necessárias. E voltar à prática de folhear a Bíblia é importante, porque nos concentramos nas folhas e nas páginas da Palavra de Deus. Mateus 13, 24, diz o seguinte. Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes responde, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E aí continua. E no capítulo 13, versículo 34, vem então a explicação da parábola e do significado desta parábola. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E versículo 36, começa então a explicação desta parábola. Também encontramos em Lucas capítulo 22, vamos ler. Lucas capítulo 22, uma outra referência a respeito da sacudidura, do trigo e do joio. Lucas 22, 31 e 32. Este texto representa a mim e a você, filhos de Deus. Nos primeiros textos nós ouvimos falar sobre Israel, a igreja de Deus como movimento. Agora, há um texto que nos coloca como sendo parte deste processo de sacudidura e também desperta em nós o desejo e interesse de sermos trigo. Lucas 22, 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Eu repito assim porque meus olhos estão falhando, eu não estou conseguindo enxergar, mas eu vou encontrar aqui. Lucas 22, 31 e 32. Vamos lá. É a idade chegando, mas eu vou ler. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O inimigo de Deus também deseja sacudir e balançar e abalar os filhos de Deus. Porém, o Senhor disse, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Queridos, louvado seja Deus, porque quem vai sacudir a igreja de Deus será Jesus Cristo. Porque se nós fôssemos ter que enfrentar a sacudidura do inimigo de Deus, nossa mãe,
não haveria para nós nenhuma condição de graça e de perdão. Quando o Senhor assume a responsabilidade de abalar e sacudir o seu povo, a sua igreja, Ele está dizendo assim: despertem, acordem, se preparem. Há tempo, há oportunidade para que você seja um trigo e deixe de ser um joio. Porque Satanás está tentando peneirar, sacudir e balançar a tua igreja, o seu povo. Eu, porém, tenho rogado a Deus o Pai, Jesus Cristo dizendo, para que isto não aconteça. Graças a Deus, porque é Ele que conduz a purificação do seu povo e da sua igreja. Graças a Deus. Satanás, ele é astuto e sabe que pouco tempo lhe resta. Quando Ellen White teve a visão do peneiramento, da sacudidura, ela conta que, neste período, ela via anjos do mal, hostes de Satanás, indo em busca do povo de Deus, dos trigos, dos eleitos de Deus, dizendo assim: olha, é hora de vocês saírem, ora, vejam, é hora de vocês tomarem uma decisão ao lado da verdade, mas uma verdade parcial, uma verdade que não é uma verdade completa. Neste tempo, Ellen White em visão disse que viu nuvens negras de anjos tentando encobrir a luz de Cristo para que os olhos dos cristãos enxergassem a graça de Jesus. E aí ela conta também que no meio desta negra nuvem de anjos maus, tentando sacudir, tentando tirar o trigo do meio do joio, ela olhava para aquele povo e via no rosto deles um semblante de lutas, de conflitos, mas também um semblante de luz, refletindo a luz de Cristo Jesus. Homens e mulheres que passaram tempo em oração, nesse tempo de sacudidura, diz a serva do Senhor, vão permitir que os seus rostos brilhem, com rosto de lutas, com rosto que expressam batalha, mas que vão também permitir que a luz de Cristo seja espalhada para outros. Os anjos maus não venceram o trigo. Vou falar um pouquinho do joio para nós contextualizarmos somente alguns itens sobre o joio, e depois vamos dar ênfase ao trigo. Quem é o joio? O que é o joio? O joio é representado, segundo a Bíblia e o Espírito de Profecia, por pessoas que Satanás coloca no meio da igreja, no meio do trigo. O trigo, quem coloca e quem planta é Deus. O joio, quem coloca e quem planta é Satanás. E aí vem uma citação muito dura, que eu falei para vocês no passado, que seria melhor que muitos que se converteram não genuinamente pela graça de Cristo e foram batizados, não estivessem na igreja. Porque muitos que são convertidos, ou melhor, convencidos e não verdadeiramente convertidos, e vêm para a igreja não pela graça de Cristo Jesus, amigos, diz a serva do Senhor, melhor seria que não tivessem vindo, porque esses são joio colocado por Satanás dentro da igreja. E aí disse mais, que melhor seria que estes não usassem nem o nome de Deus dentro da igreja e nos púlpitos que nós pregamos. Porque são pessoas, joio, que foram colocadas dentro da igreja pela mão do inimigo de Deus. É duro. Melhor seria que estes nem sequer tivessem convertido ou vindo para a igreja, e melhor que esses nem sequer tivessem dito o nome de Deus, porque blasfemam contra o nome de Deus. Dentro são cristãos de aparência, mas lá fora se revelam como são. Em casa se revelam como são verdadeiramente. O joio, quem é? São pessoas que vivem na igreja, mas não permitem que o amor de Cristo os transforme. São pessoas não convertidas.
Pessoas que vivem anos na igreja, mas permanecem na mesma situação espiritual. O joio são pessoas que vivem na igreja, mas seguem os costumes mundanos e dizem: Jesus é amor, Ele não liga para isso. Jesus nos ama, eu posso viver o que me agrada. Este é o joio. É assim diz o mundo e não assim diz a igreja. O joio torna as coisas sagradas em coisas comuns. O joio faz das coisas de Deus como se fosse a sua própria vida ou a sua própria vontade. Não cumprem a vontade de Deus. Deus pede de um jeito, mas Ele faz de outro, porque Ele pensa, Ele acha que é assim que tem que ser feito. Não seguem o assim, diz o Senhor. O joio tem como propósito desonrar, criticar, arruinar com a reputação da igreja e do semeador, que é Cristo, e dos cristãos. Está sempre atento às falhas dos irmãos. E o propósito dele é desonrar a Cristo, a sua igreja e ao trigo. O joio é responsável por desviar vida de recém-conversos e desanimar a maioria dos cristãos dentro da igreja. Sabe aquele tipo de cristão que vem para a igreja e diz assim: ah, mas fulano nem olhou para mim. Ah, fulano nem sequer falou comigo. Esse tipo de cristão, amigo, tem que se cuidar para que não seja desenvolvido nele as características do joio. Porque é fato que muitas vezes nós falamos assim: a igreja poderia ser melhor, a igreja poderia dar mais atenção, mas quem vem para a igreja por Cristo Jesus, supre as suas necessidades em quem? Em Cristo Jesus. Então tem muitas pessoas melindrosas, frágeis. Não estou dizendo que é certo nós destratarmos ou não considerarmos ao próximo, isso é errado. Mas também existe o excesso da fragilidade, porque não me viu, não me cumprimentou, não olhou para mim, também é uma fragilidade que é característica do joio. Venha para a igreja, amigo, para você se fortalecer em Cristo Jesus. O joio são aqueles que têm como propósito criticar os outros. E diz a serva do Senhor: Deus tomará nota das críticas que são feitas aos servos de Deus e à sua igreja. Enfim, são características do joio. Inveja, ciúme, maledicência, contenda são encontradas no joio. Por trás de todo joio existe uma Bíblia fechada. O joio não lê a Bíblia, gasta mais tempo em Facebook do que na Bíblia, gasta mais tempo na internet do que lendo a Bíblia. O joio acha que não precisa estudar a lição da escola sabatina porque, isso é coisa dos homens que inventaram. O joio pensa que não precisa ler a meditação matinal ou fazer o culto com os filhos. O joio, ele desenvolve a sua própria vida religiosa. O joio pratica pecados acariciados. O joio causa escândalos à igreja. O joio sai facilmente da igreja. O joio são aqueles que amam mais a igreja do que a Cristo. Possuem excesso de zelo, mas não possuem o verdadeiro amor. O joio são os moralistas religiosos, se escandalizam com os erros dos outros, mas nas escondidas, quando ninguém está vendo, ele faz tudo o que pode para condenar o seu irmão. Queridos, este é o contexto da sacudidura. O Senhor precisa limpar e tirar do meio do seu povo o joio. E para fazer isto, irmãos, Ele precisará sacudir a igreja. Ele precisará permitir que venha um tempo de perseguição tal qual nunca houve. Porque enquanto tudo vai bem, as igrejas estão vazias.
Quando começamos a passar por problemas, dificuldades, desafios, perseguições, as igrejas enchem. É assim quando acontece alguma crise econômica, é assim quando acontece alguma situação de problema moral, de escândalos, a igreja se fortalece. Parece que o método que o homem aprendeu para buscar a Deus é durante a crise e a perseguição. Não deveria. Não deveria. Nós deveríamos vir à casa de Deus em todo o tempo, a todo momento, independente da situação que vivemos. Mas o Senhor, percebendo que o povo só responde aos apelos com sacudidura, com perseguição, Ele vai promover isto em sua igreja. Pastor, o senhor falou sobre o trigo, o joio. Agora, e o trigo? O trigo, irmãos, ele é tudo aquilo que não é o joio. Mas existem características em destaque que a serva do Senhor e a Bíblia nos coloca como características indistintíveis, indistintas, ok? Características que só o trigo tem. Embora o joio se pareça com o trigo, mas estas características que a Bíblia e o Espírito de Profecia nos coloca, são características que identificam claramente quem é o trigo. Quem é o trigo? O trigo são aqueles que humildemente procedem em sua vida cristã. São pessoas humildes. Primeira característica, humildade. São pessoas que mantêm a obediência à lei de Deus, custe o que custar. Não são legalistas, porque nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. Mas eles entendem o equilíbrio da salvação pela graça e a necessidade de guardar a lei de Deus, e guardam a lei de Deus. São humildes, são obedientes e restritos à lei de Deus, não negociam o 4º mandamento, não negociam o 7º mandamento, não negociam nenhum mandamento se for o caso. Não negociam. O trigo mantém em constante posição de oração. Humildade, obediência à lei de Deus, constante posição de oração. Nós podemos dizer que o trigo anda de joelhos no chão. O trigo é aquele povo que tem marcas nos seus joelhos, porque gasta tempo em oração. O trigo é aquele que antes de se levantar da cama para o dia começar suas tarefas, ao invés de colocar os pés no chão, ele coloca os joelhos no chão. Porque o inimigo treme quando vê uma igreja unida e que ora. Estas são algumas características do trigo, aonde nós podemos tirar do Espírito de Profecia e da Palavra de Deus. O trigo mantém uma fé inabalável, de confiança de que Deus guia o seu povo a qualquer tempo e a qualquer momento que vivemos nesse mundo. Este é o trigo. Humildes, obedientes à lei de Deus e à sua palavra, assíduos leitores da Bíblia, homens de oração e mulheres, é claro, jovens e crianças, oração constante, fé inabalável e confiante de que Deus guia o seu povo. Este é o trigo. A sacudidura que vai acontecer para tirar o joio do meio do trigo é sinônimo de aflição e de perseguição. O grão, o trigo, também representa os que estão prontos a qualquer tempo para, se preciso for, sofrerem e darem a própria vida pelo Evangelho e por Cristo Jesus. Sacudidura
é sinônimo de perseguição e aflição. Mas por que, pastor? Já estou sofrendo tanto, vou ter que sofrer mais? Amigos, o que está vindo pela frente, eu quero dizer a vocês, baseado no conteúdo bíblico, é chumbo grosso. O que está vindo pela frente para enfrentarmos, só vamos conseguir vencer se nós nos robustecermos na fé, confiante, inabalável em Cristo, na oração, numa postura humilde e na confiança de que Deus irá dirigir o seu povo. Porque duras provas virão a nós, que se possível fosse, enganaria e derrubaria os próprios eleitos de Deus. A mensagem de hoje deseja colocar a mim e a você na condição de nos tornarmos trigos amadurecidos, robustos em nossa fé, na oração, na leitura da Bíblia, na guarda dos mandamentos de Deus, porque virão tempos que nós seremos provados, perseguidos, chumbo grosso. Hoje, quando tudo vai bem, nós nos omitimos de desenvolver esses hábitos de trigo. Quando chegar o tempo de prova, é duro, irmãos, mas já será tarde demais. É agora, no tempo de paz e não no tempo da guerra, que nós precisamos nos amadurecer e nos colocarmos ao lado do trigo e desenvolvermos características do trigo, porque a sacudidura virá. Perseguições, aflições, angústia, tal qual Jacó. E para passarmos por esse tempo, nós precisamos tomar uma posição ousada ao lado firme da palavra de Deus. Nós seremos provados a tomarmos posições definitivas ao lado da verdade, não meias verdades, não verdades que nos agradem aos ouvidos. Não devemos viver e falar como diziam ao profeta Isaías e ao profeta Jeremias: não nos pregue essas mensagens, não nos falem sobre a lei de Deus, não nos exortem, não nos apontem os nossos pecados, está bem assim. Trigo, volte para o tempo precioso da leitura da palavra de Deus. Nós vamos ser chamados no tempo do fim para tomarmos uma posição definitiva, ousada, ao lado da lei de Deus, de sua palavra. Neste tempo de sacudidura, nós seremos severamente perseguidos, sabe por quê? Por causa do nosso posicionamento à lei de Deus e ao sábado. Segundo Ellen G. White, o conflito entre os mandamentos de Deus e o mandamento dos homens será motivo de perseguição, e muitos sairão destes bancos que aqui estão hoje, porque não suportarão a estas perseguições. Negociarão a guarda do sábado e também a obediência aos outros mandamentos de Deus. É dito que nem 20 em 1, que hoje estão escritos, hoje não, isso falando em 1880 e alguma coisa, quando Ellen White escreveu, naquele tempo, 20 dos que estão escritos no livro da igreja, nenhum, naquele tempo, não estavam preparados para passar pela sacudidura ou prontos para receber a coroa da vitória. Será que estamos vivendo em tempos diferentes do que aqueles dias? É momento e hora de nós começarmos a nos despertar e a perceber que os cumprimentos proféticos da vinda de Jesus Cristo estão acontecendo em nossos dias. E precisamos tomar posição ao lado da verdade, como os mártires tomavam no tempo de perseguição, de sofrimento e de angústia que eles passaram. Somente aqueles que tomarem um posicionamento firme ao lado da verdade, da Bíblia, passarão por esse tempo de sacudidura. Segundo um autor, John Fox, em seu livro, O Livro dos Mártires, ele conta que na terceira
perseguição aos cristãos no ano 108 depois de Cristo, Inácio de Antioquia, que havia sido escolhido para ser substituto de Pedro lá em Antioquia, Inácio de Antioquia, sofreu uma terrível perseguição. Contam que quando passou pela Ásia, a atual Turquia, debaixo do mais apurado cuidado dos seus defensores, dos seus guardiões, ele declarou: não me protejam, eu estou pronto para ser provado, não me privem de passar pelos sofrimentos que me for necessário, pois agora eu quero ser provado se sou verdadeiramente discípulo de Cristo. Ele então pediu que os seus protetores, os seus guardiões se afastassem, e ele continuou a pregar na Ásia, especificamente aonde hoje nós conhecemos como a Turquia. E até que a sua pregação, para exaltar a Cristo, para voltarem à comunhão com Deus, abandonarem a idolatria, chegou aos ouvidos dos seus perseguidores. Inácio de Antioquia foi então condenado a ser lançado à arena dos leões, para ser devorado, porque ele pregava a Cristo Jesus, porque ele tinha fundamentalmente uma posição ao lado de Cristo. No dia em que Inácio de Antioquia foi levado à arena para ser triturado, comido pelos leões, durante o rugir dos leões, no centro daquela arena, Inácio de Antioquia declarou em voz alta: sou o trigo de Cristo, vou ser moído com os dentes das feras, para que possa ser achado pão puro. Amigos, querida igreja, estamos nos preparando para sermos encontrados como trigo? Estamos nos preparando para viver o tempo da sacudidura, aonde seremos severamente provados? E vejam, amigos, a provação e a perseguição a qual nós vamos ter que enfrentar começará pela igreja, por dentro da casa de Deus. Porque haverão dois grupos se dividindo: aqueles que vivem um cristianismo superficial e aqueles que vivem um cristianismo puro. Estamos nos preparando para enfrentar esses dias, ou, por qualquer motivo, nós abandonamos a igreja hoje? Ah, mas eu não gostei do que ouvi. Tá certo. Ah, mas eu não gostei do que o pastor falou. Tá certo. Ah, eu não gostei do plano, do método, do projeto. Ah, eu não vejo projeto nenhum. Tá certo. Isso não nos prepara, irmãos, a sermos trigo. O que nos prepara a sermos trigo é uma postura de humildade. É uma posição inabalável ao lado da Bíblia, leitura da Bíblia. Por trás de todo o joio, há uma Bíblia fechada. Nós não estamos mais lendo a Bíblia. Nós não estamos mais gastando tempo em oração. Nós não estamos gastando mais tempo em desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus. É hora e é momento, irmãos, de nos prepararmos para enfrentar a sacudidura. E um dos itens muito importantes é confessar os nossos pecados. Abandonar os pecados acariciados. Eu quero que você agora preste atenção
naquilo que eu vou dizer aqui nesse tempo do fim, do horário que estamos passando. E eu gostaria que você saísse daqui com o objetivo de, se preciso for, se tornar um mártir e dar a sua vida por Deus. Mas antes de dar a vida por Deus e para Deus, viva por Ele. É importante. Eu gostaria que vocês entendessem que, na visão da sacudidura, houve um momento em que a serva do Senhor visualizou que os que estavam permanecendo e não sendo jogados fora eram pessoas que ouviram a mensagem e aceitaram a mensagem do terceiro anjo. Apocalipse capítulo 3, especificamente a partir do versículo 14. Aqueles que foram encontrados na peneira e ficaram como trigo, foi um povo que ouviu a mensagem do terceiro anjo, a pregação da testemunha fiel, e aceitar o conselho de comprar 3 coisas que esta mensagem nos ensina a comprar, nos exorta a comprar. Quais são? Ouro, vestidos brancos e colírio para os olhos. Queridos, o trigo é o povo que ouve a terceira mensagem angélica e segue o conselho da terceira mensagem angélica, comprando ouro. E o que é o ouro? O que é o ouro? Amor. Amor. O que é o vestido branco, as vestiduras brancas? A justiça de Cristo, purificando o nosso caráter. O que é o colírio? É a visão clara, a percepção clara do cumprimento profético, através da influência do Espírito Santo em nossa vida. Quem no tempo do fim não desenvolver o amor, a pureza do ouro refinado, do ouro passado pelo fogo, sem nenhum tipo de impureza, esse não será trigo. O apelo da mensagem da sacudidura é este: comprem de Cristo Jesus, que o comprar é de graça, é apenas uma linguagem figurativa, porque é Ele que dá o amor, a graça de Cristo Jesus. Comprem os vestidos brancos, ou lavem as suas roupas, abandonando os seus pecados, confessando os seus pecados, porque, amigos, a sacudidura virá, e não será permitido nem uma nódoa de caráter que esteja sujo em nossa vida pessoal. E por fim, a visão do Espírito Santo conduzindo e nos dando discernimento para avançarmos no tempo do fim. Eu gostaria que hoje nós saíssemos daqui como trigos fortalecidos, trigos robustecidos no amor incondicional de Cristo Jesus. Saíssemos aqui com as nossas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro. E saíssemos aqui também, sabe como, irmãos? Tendo a visão clara da influência do Espírito Santo, um colírio para os nossos olhos, para percebermos que estamos vivendo no tempo do fim. É hora e é momento de nós começarmos a nos preparar, porque o Senhor vem vindo a passos largos. E Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E ele vai fazer de tudo para poder tirar o trigo dentro da igreja, ou transformar o trigo em joio. No fim da visão que Ellen White teve a respeito da sacudidura,
ela encontrou uma referência aos anônimos. Quem são esses? É dito que no tempo do fim, na sacudidura, o Senhor fará com que homens e mulheres, hoje anônimos, ocultos aos nossos olhos, desprezados por alguns, estes vão se levantar. Ela diz que estes são elementos preciosos. O seu alto valor é como ouro. Estes elementos que estão dentro da igreja, que ninguém percebe quem os são, hoje, eles não prostraram seus joelhos a Baal. Não tiveram, no tempo de ausência de perseguição e de conflito, o tempo para serem vistos. Durante esse tempo, eles desenvolveram um genuíno caráter cristão. Anônimos, sentados nos bancos da igreja, gastando tempo em comunhão com a Bíblia, em oração, em humilde atitude de relacionamento com os irmãos, e confiando sempre de que Deus guia a sua vida e o seu povo. Ela conta que estes anônimos, estes seres ocultos, que hoje ninguém olha como tendo valor, este povo, ele vai brilhar no meio da escuridão como as estrelas dos céus. Há um grupo de pessoas, irmãos, aqui entre nós, que gastam seu tempo mais em oração do que outra coisa que possa interessar a vida do ser humano. Há um grupo de pessoas aqui em nossa igreja, irmãos, que gastam tempo lendo a Bíblia, confiam na palavra de Deus, confiam no espírito de profecia, confiam no assim diz o Senhor, que nesse tempo de sacudidura, aonde nós, pastores, membros que são orgulhosos em sua vida pessoal, serão sacudidos, estes fiéis irmãos, que hoje gastam tempo em oração, na leitura da Bíblia e no humilde proceder, eles vão se levantar. O triste resultado é que uma grande multidão vai sair, mas uma grande multidão vai entrar para ocupar os bancos vazios. Existe uma frase que todo mundo diz que Ellen White falou, que não falou, que vão se perder igrejas e seus pastores, os pastores e suas igrejas inteiras. Isso não tem referência no Espírito de Si, ela não disse isso. Mas é dito que multidões sairão para dar lugar a outros que virão. E que permanecerão aqueles grãos que, no anônimo, no oculto de sua vida pessoal, gastam tempo em oração. Irmãos, como é destacado o tempo de oração, irmãos, para que você se transforme e esteja robustecido como trigo, amadurecido como trigo. O tempo de oração é o tempo que mais se faz referência no Espírito de Profecia, para vencermos as provas finais. Oração. Gastar tempo em oração. Segundo, leitura da Bíblia. Isso nos vai fortalecer para enfrentarmos o tempo do fim. Coisas simples e fáceis de nós fazermos e mantermos a nossa fé na direção de Deus. Ele está guiando o seu povo. Ele está guiando a sua igreja. Nesta mensagem que eu estudei, eu aprendi o seguinte, um autor escreveu, que quando nós pregarmos esta mensagem de sacudidura, nós deveríamos de parar de dar ênfase ao joio e dar ênfase ao trigo. O autor disse o seguinte, alimente o trigo, porque o joio, ele terá já o seu
tempo do fim reservado e programado. Então ele diz, não pregue para os que se ausentam da igreja, não pregue para os que saem da igreja, não pregue para os que criticam a igreja, não pregue para aqueles que falam de um ou de outro, preguem para o joio. No tempo do fim, alimente o joio, fortaleça o joio, porque o trigo receberá a sua sentença. Querida igreja que está aqui presente nesta manhã, eu considero hoje um pastor pregando, eu falei o quê? Fortalecer o trigo, perdão, que bom que vocês estão atentos, obrigado. Jamais, fortalecer o trigo. Querida igreja, perdão e obrigado por me corrigir. Eu tenho a convicção e a plena certeza que eu estou pregando hoje para trigos. Eu não vim aqui para julgar ninguém, não vim aqui para separar ninguém, eu não vim aqui para... Quem fará isso será o Senhor na sacudidura. Vamos nos fortalecer como trigo. Vamos nos unir como trigo, para que a colheita que virá, eu e você façamos parte com a nossa família. Quantas reformas nós precisamos fazer para que possamos sair da condição de joio para a condição de trigo? Você sabe mais do que eu, porque você conhece a sua vida. Busque arrepender-se, busque confessar os seus pecados, busque abandonar os seus pecados acariciados e trabalhe para ganhar almas, para transformar joio em trigo. Porque a maior ocupação que o trigo deve ter para o tempo do fim é pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, dizer que o Senhor do campo, o Senhor desta terra, virá para colher os seus filhos, os trigos. Deus abençoe a mim e a você, para que continuemos, pela graça de Cristo Jesus, sendo trigos, e que se houver aqui entre nós joio, que haja tempo de nós convertermos esse joio em trigo, e assim possamos ir todos juntos para os céus. Vamos cantar? Vamos cantar esse hino que nós cantamos no primeiro, começo 205, alvo mais que a neve? E aí nós vamos terminar orando a Deus e pedindo que Deus nos leve para os nossos lares, nos preparando para sermos trigos. Trigos, eu quero encontrar vocês nos céus. Trigos, eu quero encontrar vocês no culto de quarta-feira de oração. Trigos, eu quero encontrar vocês na leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, para que possamos juntos passarmos pela sacudidura e não sermos peneirados. Vamos ficar de pé e cantarmos? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis o seu sangue lavados com vestes que tão alvas são, nós pecadores remidos que de Deus recebemos perdão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se
Vossas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alto que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Querido Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, a desenvolvermos em nossa vida virtudes e valores, características, Senhor Deus, do verdadeiro trigo. Quando começar, Senhor Deus, as perseguições e as lutas que sobrevirão à tua igreja e ao teu povo, que possamos dizer como Inácio de Antioquia disse: nós seremos mastigados, seremos triturados, mas nós nos tornaremos o pão para este mundo, Senhor Deus. O Senhor, em primeiro lugar, é o pão vivo que desceu dos céus. Nós também queremos ser, Senhor Deus, um alimento espiritual àqueles que precisam ouvir do Teu amor, de Tua graça e do Teu perdão. Pai querido, prepare o Teu povo e a Tua igreja, Senhor Deus, para se encontrar com o Senhor. Que nesse tempo de sacudidura nada nos remova, Senhor Deus, da Tua casa de oração. Que possamos permanecer firmes, confiando de que o Senhor está guiando o Teu povo e a Tua igreja, inabaláveis em nossa fé, alicerçados, Senhor Deus, na Bíblia, no estudo da Bíblia, e fundamentados em nossa oração a cada dia, Senhor Deus. Ajuda-nos a orar mais, ajuda-nos a lermos a Tua palavra, gastar mais tempo lendo e estudando a Tua palavra, Senhor Deus. Conduza a Tua igreja, Senhor Deus. Prove o Teu povo, mas também, Senhor Deus, revele no meio do Teu povo aqueles que são os verdadeiros grãos, as verdadeiras estrelas que brilharão, Senhor Deus, no tempo de escuridão. Nós queremos conhecê-los, ó Pai. Quem são estes, Senhor Deus? Que sejamos parte deste povo, daqueles que hoje gastam tempo orando, vigiando, lendo a Bíblia, focando, Senhor Deus, na missão e na salvação de sua casa. Limpe o nosso coração, perdoe os nossos pecados, Senhor Deus, lava-nos com o Teu sangue, afasta-nos, Senhor Deus, dos pecados acariciados. Nós oramos humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém.